sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Trabalho Médico. Essa é uma iniciativa do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Eu sou a Fabiola de Souza, sou médica do trabalho e diretora de comunicação no nosso sindicato. E hoje eu trouxe aqui o Dr. Daniel Mendes, que é nosso assessor jurídico, um dos nossos advogados lá no nosso Sinmed, para falar para a gente um pouco sobre algo polêmico no meio médico, que é violência obstétrica. Vamos falar sobre esse termo, o porquê do termo e quais as sugestões de mudança nessa utilização, nessa abordagem dentro do meio médico, e não só no meio médico, mas também para a sociedade. Antes da gente começar, eu gostaria de ler um trecho de um parecer do CFM, que aborda esse termo, e o posicionamento do nosso Conselho Federal de Medicina, para que a gente comece a nossa discussão em cima disso. É o parecer 32 de 2018, que fala assim: a expressão violência obstétrica é um termo que vem sendo utilizado mais recentemente no Brasil, com o intuito de substituir a expressão violência no parto. Em geral, a violência institucional se relaciona com um amplo espectro de profissionais e personagens, não apenas da área de saúde, mas também com entidades públicas, privadas e qualquer organização da sociedade civil. A violência na assistência ao parto faz parte deste grupo e, conceitualmente, envolve todos os profissionais que participam no processo assistencial, desde os motoristas de ambulância e os porteiros das instituições, passando por todos os profissionais de saúde, até as pessoas que tratam da limpeza e da alimentação e assim por diante. Desta forma, a expressão violência obstétrica tem produzido grande indignação entre os obstetras, pois seu uso tem se voltado em desfavor da especialidade, responsabilizando somente os médicos por todo ato que possa indicar violência ou discriminação contra a mulher. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, fique à vontade. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouco e já nos respondesse o que é a obstetrícia. Tá, bom, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela oportunidade de falar desse tema tão complexo, é um tema extremamente complexo. Já me apresentou, meu nome é Daniel, eu advogo na área de responsabilidade médica desde 2005, né? E diante de algumas situações da vida, eu praticamente vivo em hospitais, então acabou que a medicina ficou incorporada, né? Com observação. Foi um conhecimento empírico que me ajudou a atuar nessa área de responsabilidade médica, né? O tema é um tema, como eu disse anteriormente, é um tema complexo. Violência obstétrica, né? A gente tem que lembrar que a obstetrícia ela é uma especialidade da medicina. Médico obstetra. Vamos pensar que lá atrás não tinha essa ideia de parto seguro, de segurança para a gestante, né? No início do século XIX é que teve vamos dizer assim, uma sinergia entre pessoal da igreja, médicos, né, profissionais da saúde, para dar essa garantia que a gestante tivesse um parto seguro. E aí surgiu a obstetrícia com essa dedicação. Já era uma época que os hospitais já pregavam melhores condições sanitárias, né? E a taxa de mortalidade era muito grande. A ideia era uma especialidade que garantisse que a mulher tivesse seu filho de forma segura. Então surgiu a obstetrícia com uma especialidade médica que foi, durante muito tempo ainda, teve uma briga muito grande para que fosse reconhecida como especialidade médica. E aí surgiu a obstetrícia. E aí vem agora a questão da violência obstétrica, né? Um termo
como a doutora leu muito bem aí no parecer do CFM, um termo que, desculpe a expressão, mas ela é pejorativa em relação ao profissional obstétrico, porque nós temos que pensar que a violência obstétrica, vou utilizar o termo incorreto até para a gente, a violência obstétrica, que é a nominada hoje, ela pode ser praticada no pré ou pós-parto por qualquer pessoa, desde que esteja ali vamos dizer assim, nesse intervalo, né, do puerpério. Então, um enfermeiro, se praticar alguma violência, um profissional administrativo da própria instituição de saúde que, nesse intervalo de tempo, praticar uma violência, ela é uma violência ligada ao parto. Sim. Mas... vai ser obstétrica. Isso, aí obstétrica a gente foca sempre no médico. Então, é um termo realmente equivocado. A ideia tem que ser que é uma violência que ocorre durante o parto. Violência no parto. Atos violentos cometidos durante o parto, ou no pré, no per ou no pós-parto. Como comentado no parecer por qualquer profissional, independente, por exemplo, o motorista da ambulância que teve um procedimento incorreto ali com aquela mulher, com aquela gestante, expôs ela a uma situação de vulnerabilidade, também é violência. Isso. A violência, a gente tem que entender que ela não é só a violência física, né? Ela é a violência psíquica também, né? E aí, doutor, tem-se utilizado o termo violência obstétrica para as condutas direcionadas à mulher durante o trabalho de parto, como você colocou, parto e puerpério, que lhe causem dano ou sofrimento desnecessário. E aí vai entrar a questão psíquica, ou então física, né? E aí, qual a origem desse termo e suas implicações? É isso que eu tinha comentado superficialmente. Esse surgiu porque a obstetrícia está umbilicalmente ligada ao parto, né? Foi uma especialidade que foi criada, é uma ciência, né? Um estudo, uma inteligência que foi criada para garantir a segurança da gestante e do feto, do nascituro, para conseguir ter condições de sobreviver ao parto. Vamos pensar que lá no século XIX era o parto, apesar do nome normal, era um risco, é um procedimento arriscado. Então, tinha uma taxa de mortalidade grande e surgiu a obstetrícia. Então, a obstetrícia, claro que a medicina é a nobre arte, mas se você for pensar bem, é a nobreza dentro da nobre arte que é a obstetrícia, que é trazer um ser ao mundo. E você utilizar a violência obstétrica por qualquer um, como a doutora disse muito bem, o motorista da ambulância, um enfermeiro ou mesmo um responsável pela organização ali da instituição de saúde que cause algum dano à paciente, seja físico ou psíquico, aí eu lanço violência obstétrica. E aí já ligo à especialidade médica, aos médicos. Isso causa na população um certo preconceito em relação a isso, porque parte da premissa que, se houve violência obstétrica, a responsabilidade vai ser do médico, independentemente de quem está. Por quê? Porque está nominado. Está sugestivo. Já parte do pressuposto, né? Que foi o médico que causou aquele dano. Exatamente, exatamente. Então, por isso que o termo violência durante o parto, violência no parto, ato violento durante o parto, ele é mais adequado, porque ele não rotula na atividade médica essa violência, que não pode acontecer pelo profissional médico, mas pode acontecer por profissionais não médicos. E aí, a partir disso, você pode classificar assim, a violência praticada pelo médico durante o parto, pelo enfermeiro durante o parto. Sim. Mas se você generalizar a obstetrícia, você está causando um dano à imagem de uma especialidade que já é complicado. Né? Nós temos
nos Estados Unidos, por exemplo, é uma especialidade que está acabando, porque o risco é muito grande. Dentro dos processos administrativos do CRM, aí estou falando regionalmente, né? A obstetrícia é a segunda que mais sofre processos administrativos. Eu nem estou falando de processos na justiça. Então, o impacto disso é muito grande. Os profissionais realmente eles vão desistindo de atuar ali ou procurando outras especialidades porque sabe que está sujeito, que está exposto a qualquer momento ter um processo. A medicina ela já tem esse complicador hoje com a judicialização da saúde. Os médicos já estão sujeitos a isso, né? Eu gosto de falar, gosto não, né? Infelizmente, não é gostar, mas tem que falar, eu né? tenho que falar com os médicos o seguinte, olha, se você não está sendo processado hoje, significa que você não está atuando. Porque hoje, ser processado é regra. Claro que ser processado não é um demérito, né? Ser processado é o direito, é uma garantia que você tem de poder apresentar defesa, o devido processo legal, o contraditório, né? Os médicos, quando são processados, porque a medicina exige muito fisicamente, mentalmente, intelectualmente do médico, o médico está sempre focado na medicina. Então, se sai daquilo, o médico se desespera, né? E a gente, lá no CIMED, a gente para acalmar, e que é o padrão mesmo, né? É nosso direito ser processado. Porque se não tivesse direito de ser processado, você já seria condenado de plano. E também o direito do paciente, que viu algo ali, entende que talvez tenha sido lesado, e às vezes ele vai interpretar que essa lesão veio da parte do médico e ele quer esclarecimento, ele quer justiça. Então, o paciente ele tem direito de entrar com o processo, nós temos o direito de defender, claro, de apresentar nossa defesa, e aí vai ter uma definição legal. Claro, todos, muito bem colocado pela doutora, todos têm direito Sim. de pedir no Sim. judiciário, né, que é o famoso direito de petição, direito de pedir no judiciário. Você não pode afastar esse direito de pedir, né? E você tem o direito de se defender. Então, processo, o próprio nome já diz, é um processo, né, para que haja uma decisão de acordo com aquilo que foi produzido no processo, né, que foi provado dentro do Sim. processo. Mas é aquela coisa, causa desespero. Causa. Aí eu vou trazer um exemplo, isso ocorreu com uma amiga próxima, ela é obstetra, inclusive, e aí eu já tinha aconselhado ela, falei, faz um seguro, a sua especialidade é muito exposta. Ela, não, mas eu não vejo, porque eu sigo todos os protocolos, eu faço tudo dentro daquilo que é esperado. Eu falei, olha, mas ainda assim, você fazendo tudo certinho, você anotando muito bem, ainda assim pode chegar um processo algum dia. E aí ela se viu nessa situação. Aí ela viu que ela tinha feito tudo bacana, tudo bonitinho, e ainda assim ela se viu sendo chamada a prestar esclarecimentos e trouxe ansiedade, trouxe estresse. Né? Com certeza. Doutor, a prática de atos médicos sem o consentimento da mulher. Então, nós não estamos falando, talvez, aí de um ato violento, mas uma prática de um ato médico, previsto, técnico, legal. Nesse momento de assistência ao parto, não houve consentimento da paciente. É uma violência? O que está sendo dito aí na justiça? Vamos começar do começo. A recusa terapêutica, ela é um direito do paciente. O paciente ele tem direito de recusar receber tratamento. Em plenas condições, capacidade cognitiva, ele tem direito de recusar o tratamento. Tanto que o próprio Código de Ética Médica, ele é claro ao dizer lá em seu conteúdo que é vedado ao médico impor um tratamento ao paciente. Lembrando que também é dever de informação, que é o que a gente sempre bate com os acadêmicos de medicina, quando estamos conversando, com os médicos. O paciente ele tem o direito à informação. Então, a recusa, tudo bem.
O paciente quer se recusar, se recusa, não quero, né? Tem as diretrizes prévias, né? Em alguns casos, fala assim, ó, eu não quero que prolongue o meu sofrimento assim, em tais situações, né? Aquelas declarações de última vontade, né? Mas, tendo esta recusa, qual que é o dever do médico? Primeiro, sentar e falar assim, olha, se a gente fizer o tratamento, esses são os benefícios, estes são os riscos. A medicina, ela é conjectural, né? Ela é hipotética, não é uma ciência exata. Então, eu vou falar, gente, me desculpe, não vou sem... Mas trabalhando tanto tempo com médico, a gente acaba... Você se sente parte da equipe médica. Exatamente. A medicina, ela é conjectural, ela não é uma ciência exata. Não dá para a gente cravar vai ou não vai. Uhum. É ou não é. Né? A gente trabalha com estatística. Biologia não é matemática. Não. Né? Até bom que não seja, porque... Então, o que o médico tem que fazer? Olha, se você fizer o tratamento, né? Se você se submeter ao tratamento, tem essas chances de êxito, tem esses riscos. Se você não submeter, a sua qualidade de vida vai ser essa. A probabilidade de uma morte com sofrimento, né? Prematura, talvez, pode acontecer. Isso nós estamos tratando de recusas em casos eletivos, claro, né? O próprio CFM, ele fala que esta recusa, ela pode ser admitida em casos eletivos, né? E você não pode impor. Então, tem uma questão interessante que hoje, quem trabalha em hospitais públicos, né, tem a evasão, que é a famosa alta pedido, né? Eu não posso recusar, ou ele evade de uma vez, some, ou então tem essa, doutor, eu não quero me submeter ao tratamento, eu quero ir embora. O que o médico tem que fazer? O médico tem que dar todos os esclarecimentos. Quais são os benefícios, por exemplo, dele permanecer na instituição de saúde, dele se submeter aos tratamentos? Você não quer esse tratamento? Nós temos outro tratamento que tem esses benefícios, esses riscos, esses efeitos colaterais. E o paciente, ele escolhe. Isso ele nem plenas condições. Então, a recusa, ela é um direito do paciente. Mas essa recusa terapêutica, ela não pode ser absoluta. Tem alguns pontos que o médico ele pode intervir. Por exemplo, nos casos de incapacidade do paciente em externar a sua vontade, a sua recusa do tratamento, e nos casos também onde há risco de morte. Né? E aí o médico ele tem que trabalhar de forma a defender a vida. Sim. Que é um problema que aí vai encaixar muito com a pergunta que a doutora fez em relação à gestante. Porque se ele tem direito à vida, por exemplo, está incapaz, eu tenho que conversar, eu como médico, eu tenho que conversar com o responsável. Aí o responsável fala assim, não, ele não quer, ele não será submetido. Você fala assim, ele tem alguma declaração de vontade, alguma diretriz prévia, como nos casos das testemunhas de Jeová, que andam com essas diretrizes, né? Exatamente. Não tem. Então, eu tenho que executar. E mesmo assim, se continuar, o médico, além de consignar isso em prontuário, porque o prontuário é documento médico que salva tanto o paciente quanto o médico em relação ao direito à informação do paciente e do médico, e comunicar às autoridades competentes. Por exemplo, é uma doença infecto-contagiosa. Ela tem notificação compulsória. Então, você já tem que fazer isso. Pode gerar risco ao paciente, a um terceiro, à saúde pública, ou pode gerar, para a gente adentrar já no nosso assunto, pode gerar risco ao feto. Então, aí a gente já está trabalhando não mais com a recusa pura e simples. Nós já estamos trabalhando com que isso afete terceiros. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado pelo médico.
o médico tem um trabalho hercúleo nessa situação, porque é dever do médico utilizar de todos os meios possíveis, como a doutora sabe melhor do que eu, em relação até o no código de ética, para curar o paciente. E ele está impedido de fazer isso, então ele tem que notificar as autoridades, notificar o diretor técnico para que ele tome as medidas administrativas necessárias e consignar isto em prontuário. Se tiver risco de vida ao paciente, o profissional ele tem que agir de forma a proteger a vida do paciente. A gestante, da mesma forma. A gestante, nós temos ali um binômio. Sim. Mãe e feto. Feto. A recusa terapêutica da mãe pode interferir diretamente na saúde, integridade física, psíquica do feto. Então, nesses casos, segue a mesma questão anterior. Olha, vamos seguir dessa forma, porque e presta as informações. Neste momento, é muito importante que a instituição de saúde tenha um serviço social. O serviço social, ele é amigo do médico e ele é amigo do paciente. O serviço social presta também as informações, conversa com os familiares, conversa com a gestante sobre esses pontos. E se for impedir, se for causar risco à vida do feto, o médico ele tem que seguir com a melhor forma possível. Tanto que o próprio Código Penal, ele fala que é violência você praticar um ato sem o consentimento, mas salvo nas hipóteses de se resguardar a vida. Então, até o tipo penal, ele ressalva essa hipótese para falar ao médico, você tem que garantir a vida. Então, você vai falar assim, Daniel, é uma receita de bolo? Não é. Nós não temos um caminho assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que é recomendado a fazer? Prestar todos os esclarecimentos à parturiente, aos responsáveis, consignar tudo em prontuário, de preferência, se tiver disponível o serviço social, convocar o serviço social para auxiliar nesse momento. Esse momento é importante um trabalho multidisciplinar. Notificar o diretor técnico em relação a essa situação para que ele tome medidas perante as autoridades competentes, né? Ministério Público, Conselho Tutelar, que seja. Esse é o caminho a ser feito. E ele tentar proteger ao máximo a vida de ambos. Nesse caso, né, em que eu tenho um tempo hábil de talvez acionar o Ministério Público e tudo mais, eu ainda não estou, digamos, numa hipótese de uma emergência. Né? Então, eu ainda consigo acionar esses órgãos. E numa situação em que chegou a gestante, o plano de parto que foi feito, aquele plano de parto que foi sonhado maravilhoso pela paciente, e a gente entende que existe muita expectativa. Aquela mulher, ela sonha com a gestação, ela sonha com o parto que ela vai ter, ela sonha com o puerpério, que ela, talvez até meio que romantizado, ainda mais o puerpério, que a gente sabe que não é fácil. E aí essa gestante, ela vai chegar, talvez numa situação de urgência, ali no seu pronto atendimento, e aquele plano de parto foi por água abaixo. A única coisa que resta ali é uma cesariana de emergência. O que o médico que está ali naquela situação, lidando com a frustração daquela paciente, lidando com aquele plano de parto que foi abortado ali, foi por água abaixo naquele momento, falou, olha, é cesariana. Esse profissional, assim, quais os recursos legais, os cuidados legais que ele tem que ter naquele momento para se resguardar, porque é uma, digamos assim, uma cascata de emoções da família, da paciente, todo mundo ali. Por mais que você consiga
resguardar, salvar a vida da gestante e do bebê. Um processo pode chegar depois. Sim, sim. E aí, enquanto advogado, o que você tem visto e como que a gente pode se resguardar legalmente? Recentemente, nós tivemos um caso literalmente desse, um plano de parto perfeito, né? Inclusive, esse plano de parto, ele ainda previa uma doula, até conforto, né? E no meio do caminho... Tinha uma pedra. No meio do caminho, a criança já não conseguia encaixar e teve que seguir para a cesariana. Como que funciona nesse caso? Da mesma forma que eu falei anteriormente, que isso que os médicos eles têm que observar. A violência é aquilo que você executar aquilo que o paciente não quer. Mas o paciente pode não estar querendo por não saber o que está acontecendo. O direito à informação, ele é fundamental. Chama-se o acompanhante, a acompanhante, os responsáveis, conversa com a paciente. Isso nós estamos ainda naquela sala ali estamos ali acompanhando. A gente está dentro do consultório, na UPA. Ali nós estamos ali. Ainda dá tempo. Então, vamos partir então para um caso específico que foi esse. Tá tudo certo, vamos para o prato normal. No meio do caminho, não vai ter jeito de ser o parto normal. Aí, anestesia, né? Às vezes a paciente não deseja que seja feita a anestesia, faz uma simples analgesia e tal. Anestesia, nós vamos para cesárea. Se a paciente estiver consciente, você explica para ela a situação. Se não estiver consciente, ela vai para os responsáveis legais. Neste momento também, se tiver o serviço social próximo, é muito importante. E o médico faz aquilo que ele entende que é aplicável ao caso, claro que dentro dos protocolos possíveis para aquela situação. Esse trabalho do médico é um trabalho hercúleo. A responsabilidade dele é muito grande. Isso é trabalhado dentro de uma teoria que chama teoria da eleição procedimental. O que isso quer dizer? O médico, quando ele chega perante o paciente, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte: tem que proteger a vida do paciente. Conseguir proteger a vida do paciente, agora eu tenho que proteger a integridade física do paciente. Conseguir proteger a integridade física, a vida e a integridade física, vou para a integridade psíquica. Vamos dar o exemplo lá. Está na sala de parto normal indo, vida tá beleza, integridade física tá beleza, integridade psíquica tá beleza. Estamos cumprindo o plano de parto. Está dentro do script. De repente, a coisa sai do controle. Lembrando, medicina não tem controle. Sai do controle, dentro dos limites de controle, nós temos que voltar. Eleição procedimental. É um processo cíclico. Agora eu tenho que voltar lá para a vida. E o que eu tenho que fazer para a vida? Eu tenho que fazer uma cesariana. E aí você vai falar assim, Daniel, mas aí você cometeu uma violência. Você cometeu um dano. Cometi. Quando eu corto a paciente, estou cometendo um dano, não estou cometendo um dano na sua integridade física. Mas eu estou cometendo um dano a partir de um ato médico correto. Isso é a chamada iatrogenia estrito sensu, né? Iatro, médico, genia de origem médica. É o ato de origem médica que causa dano. Só que a estrito sensu, ela é o ato médico adequado. Amputar uma perna é uma violência. O médico causa um dano ao paciente, mas é um ato médico adequado para o caso. Ele tinha uma diabetes, ele tinha um câncer ósseo. Precisava, retirou o membro, mas preservou exatamente, a vida. lesão corporal gravíssima. Sim. Você retirou o membro. Então, isso é iatrogenia. E a iatrogenia, ela quebra a ligação entre o ato e o dano.
Para a gente entender, para a gente ser responsável civilmente, tem que ter ato culposo, dano, e tem que ter um elozinho entre os dois, que é o nexo de causalidade. Tem que ligar. Se não ligar, eu posso ter o ato, nesse caso até doloso, não é culposo, porque eu tive a intenção de praticar o dano, eu cometi o dano, mas foi por um atuar correto. Então, não tem nexo de causalidade. Então, a responsabilidade aqui, ela não há. Isso é reconhecido jurisprudencialmente, doutrinariamente, essa questão da ausência de responsabilidade. Então, o médico protegeu a vida da paciente e até mesmo do feto, né? Chega um momento, a doutora sabe melhor do que eu, que para proteger a vida da paciente, nós não podemos proteger a vida do feto. Infelizmente. Infelizmente. Então, isso é uma escolha, é a teoria da eleição procedimental. E a gente aqui, ar-condicionado, conversando, tá muito fácil. Tomar uma decisão aqui é tranquilo. Exatamente, né? Em cima Sim. da hora, então, é um trabalho hercúleo. Os cuidados são esses. Me desculpe a insistência, a repetição, mas é o que a gente vive todos os dias. Um bom prontuário, uma boa prestação de informação, um bom acolhimento da paciente, dos seus representantes legais, dos seus companheiros. Isso é fundamental. Vamos lembrar, a medicina ela é uma profissão sui generis. Você não vai ali só executar um procedimento. O médico está no momento mais fragilizado da pessoa. Você é um confidente, é um amigo. Se você fizer isso tudo e acolher o paciente, me permita, não em confidência, mas se você errar, um erro excusável, o paciente vai entender. O paciente vai entender por quê. Porque ele teve o seu direito à informação obedecido, ele foi esclarecido, o médico acolheu de forma psíquica, né? Nós temos que proteger a integridade psíquica do paciente. Então, é isso. Tudo consignar em prontuário, muito bem consignado. Não me venham com aquelas siglazinhas. Sigla, um número, tem que descrever. Garrancho. O pessoal gosta de falar do estrangeirismo, não é um problema, mas é o storytelling. Sim. Você tem que contar a história, e é contar a história mesmo, não é aquelas siglazinhas. Aquelas siglazinhas, para o próximo médico que assumir, por exemplo, pode dar certo, mas para o outro não pode, porque ele já não está entendendo o contexto, entendeu? Sim. Então, esses cuidados que a gente deve ter. Eu acredito que a parte do diálogo, a orientação, esse olho no olho, mesmo sendo uma situação, um cenário caótico, a gente está falando também esse cenário de guerra, em que o colega tem que tomar uma atitude. Mas não custa você tirar ali 30 segundos, olhar no olho daquela mãe, daquela mulher, porque está numa situação vulnerável, e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, vou fazer isso, isso e isso, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Ok. Fala para o acompanhante, porque ela está vulnerável naquele momento, registra em prontuário, pede para assinar, talvez, se for possível. Isso. Assim, são medidas. Agora, eu vejo, assim, pelo menos casos de internet, a gente vê o tanto que causa comoção, às vezes, na maioria dos casos, não teve esse momento de diálogo. Isso gera uma insatisfação em quem está recebendo assistência, e a pessoa se sente, sim, violentada. A indiferença, né? Por conta dessa indiferença. Isso. Então, eu acredito que muitos colegas pecam nessa parte de, olha, tudo bem, a minha decisão aqui, eu estou coberto de razão. O CFM me garante aqui, porque lá no meu código eu tenho que oferecer o melhor. É assim que o código fala, você tem que oferecer o melhor da assistência. E tudo que tiver ao seu alcance. Tudo que tiver ao seu alcance, do ponto de vista técnico, você ainda tem que se atualizar tecnicamente para que este melhor que é garantido, que é citado no código, seja garantido para o paciente. E aí, às vezes o colega esquecendo de que existe ali, talvez, uma outra pessoa, uma pessoa que está vulnerável, que não está entendendo nada do que está sendo feito do ponto de vista técnico, ele segue a vida, faz o procedimento, gera insatisfação. Lá na frente vai talvez gerar o processo.
vai ter condição de se defender, sim, mas poderia ter evitado. Teria. Então, assim, às vezes o diálogo, o registro bem feito, chamar a pessoa, o acompanhante junto, você está evitando um processo lá na frente. Tá? Então, assim, eu gostaria de agradecer sua presença. Eu queria que você comentasse algo antes da gente encerrar, que é sobre seguro profissional para esse especialista obstetra. Você, enquanto advogado, vê vantagem, vê que na hora de um processo existe ali alguma segurança real. O que esse colega tem de vantagem nisso ou não tem? Vamos pensar, o seguro profissional, né, o erros e omissões, né, que é esse seguro de responsabilidade civil, eu tenho como advogado, meu escritório tenho como advogado, é uma segurança, o próprio nome diz. Vamos pensar, os exemplos, eles são bons quando eles são os extremos, né? Então, vamos pensar o seguinte, seguro de carro, é bom ter? É bom na hora da perda total. É bom ter, é bom ter. É bom ter por vários motivos. Se o sinistro ocorrer, mas ele é um conforto. Você ter um seguro de carro, nós estamos aqui conversando, você estaciona seu carro ali na rua. Se o seu carro não tiver seguro, você não está tranquilo. O seguro é a sua tranquilidade. O seguro, ele é aquele contrato que você contrata para não usar. Você contrata para não usar. Se tiver que usar, você usa. Mas ele te traz essa segurança. Hoje, com a judicialização da medicina, a insegurança hoje é enorme. Enorme. Os médicos hoje têm medo de tudo, com razão. Sim. Por culpa dos médicos, sim, mas também por culpa nossa, advogado, que... Vocês querem processar tudo. Não conhecem do direito médico, então você... eu levei vantagem. Né? Se você tem um seguro, por mais difícil que seja você conseguir... Tem todo um protocolo para você fazer a regulação desse sinistro, né? Mas você fala assim, olha, eu estou tranquilo, eu posso errar, eu sou humano. Se eu errar, financeiramente, eu tenho uma garantia que pode me socorrer. Então, eu entendo que o seguro profissional ele é necessário para essa tranquilidade e para ser usado, né? E pode ser usado principalmente hoje com a judicialização. Os médicos, eles tinham muito preconceito em relação ao seguro, que fala assim, ele pensa assim, o paciente sabe que eu tenho seguro, então ele vai me acionar. Se ele não souber, esquece. Vai te acionar de qualquer jeito. Vai te acionar de qualquer jeito. Então, o seguro profissional, ele é muito importante. Na obstetrícia, então, nem se fala. Cirurgia geral, né? No trauma. Plástica também, né? Então, é muito importante que você tenha seguro para a sua tranquilidade. O seguro, ele não foi feito para ser usado. Ele é um contrato para você não tirar da gaveta. Mas, se tiver que usar, ele tem que ser usado. A minha sugestão é, tenha seguro até mesmo para essa tranquilidade. Daniel, e qual seria o valor da cobertura? Depende. Aí você pode procurar um profissional que você explica para ele quais são os seus riscos, o que se você está exposto, né? Vamos pensar o seguinte, vamos dar um exemplo da gestante. A gestante falece no parto por um problema, tem o processo, você é condenado, tem um pensionamento para aquele menor. Então, é pesado. Então, é recomendado ter o seguro. Você ter o seguro por si só, não vai aumentar as chances de você ser processado. Não vai aumentar. Por isso que é a tranquilidade que a gente tem que ter. A minha sugestão sempre foi pela contratação de seguro de erros e omissões. Certo.
Daniel, considerações finais, algum recado para os nossos sindicalizados ou colegas que não sejam sindicalizados e queiram assistência do SINMED? Eu Fique à gosto vontade. sempre de falar. O meu recado é sempre ter cuidado com os documentos médicos. Ter um carinho especial com os documentos médicos. Eu sei que se você está lá no trauma do João 23, você não vai conseguir preencher os prontuários naquele momento. Existe até entendimento que você pode preencher depois. Preencha depois. Conte a história dos seus atendimentos no prontuário. O prontuário, ele salva a vida do paciente, porque o próximo médico que vai receber, que vai acolher aquele paciente, ele tem a clareza do que está acontecendo. Na hora que você passa o plantão, você conta, mas aí você vai passar 20 pacientes. Aí na hora que ele pega, ele lembra tudo certinho. E salva também o médico. O médico, ele gravou tudo aquilo que ele praticou e que ele praticou tudo dentro das melhores práticas da medicina. Então, o meu cuidado, o meu recado sempre para os médicos, todas as vezes que a gente conversa com acadêmicos, com residentes, com médicos já experientes, vamos ter cuidado com os documentos médicos. O Sindicato dos Médicos tem um núcleo de defesa profissional onde a gente não só defende, não, tá? A gente também esclarece. Tá com dúvida de preencher algum documento? Tá com dúvida de uma ação, por exemplo, de uma ação de tomar uma medida? Eu tô com um problema aqui entre pais de uma criança aqui, eu sou pediatra dela, eles estão pedindo algum documento, me pedindo para fazer alguma coisa, estou em dúvida. Venha ao Sindicato dos Médicos que nós vamos te auxiliar. Nós temos que trabalhar na prevenção, sempre na prevenção. Claro que se vier o problema, o CIMED vai estar aqui para te acolher e para seguir da melhor forma possível com a sua defesa. Mas se a gente puder matar tudo no pré-processual... Se a gente puder evitar, né? Exatamente. Então, o CIMED tem este núcleo de defesa profissional, tanto dentro do CRM, quanto na responsabilidade civil, no judiciário, que atua na defesa, tanto processual, quanto nessa consultoria que a gente presta para evitar o processo. Significa que nós vamos dar a consultoria e não vai vir o processo? Não, não significa, né? A minha obrigação é igual a do médico, ela é de meio, eu tenho que dar as melhores práticas possíveis, os melhores caminhos, mas pode vir a situação. Então, o CIMED, ele está sempre aí para vocês, acadêmicos, para profissionais médicos, acolher vocês de braços abertos. E também sobre a questão de documentos médicos, responsabilidade médica, nós sempre fazemos cursos, né? Para explicar, dar uma introdução sobre isso, sobre como você agir, o que é responsabilidade médica, quais são as casuísticas que ocorrem para você já entender como é que funciona. Então, não percam também nas oportunidades esses cursos que nós ministramos. É o nosso curso de Ética Médica e de Mercado de Trabalho. Temos sempre uma edição de a cada semestre. Contamos com a participação do Dr. Daniel, com a minha e com todo o corpo de advogados e diretores do SINMED. Gostaria de convidar você que chegou até aqui nesse vídeo a curtir, compartilhar, curtir as nossas redes sociais, comentar o nosso vídeo. Caso tenha outras demandas, dúvidas, sugestões de temas, coloque aí no comentário que a gente vai fazer o possível para te atender. Nesse encerramento, eu queria deixar bem claro que o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, ele é completamente a favor, ele defende a assistência humanizada em todas as instâncias, seja na assistência ao parto, à criança, ao adulto, ao idoso. Esse tema, ele é a título de orientação do profissional para que ele não caia em processos desnecessários. Se você, mulher ou parente, caiu aqui nesse vídeo e sofreu algum tipo de violência, se identificou com esse tema,
você tem todo o direito de denunciar, ligar no 180, no 136, ligar na ANS, caso tenha sido uma assistência numa rede particular via plano de saúde, e procurar os seus direitos. E nós, da nossa parte do Sindicato dos Médicos, nós temos o dever de orientar os nossos profissionais, de trazer esse cuidado ético do profissional e também a defesa jurídica, caso seja necessário. Não é algo que desejamos, é óbvio, é claro, né, Daniel? Mas, se precisar, né, você médico que está aqui nos assistindo, nós estamos à disposição, procure os nossos canais de comunicação, que faremos o possível para que você seja bem atendido. Quero agradecer imensamente e até o próximo episódio. Um abraço. Obrigada.